Sou bem o negócio, né, gente? João capítulo 4, se você quiser acessar a sua Bíblia, se você quiser depois deixar marcado aí para você, nós vamos falar um pouco sobre o verdadeiro adorador, os verdadeiros adoradores, a verdadeira adoração. Mas eu quero que você me ajude, porque a história é legal você participar dela, entendeu? Você entender os porquês da história, por que o fulano falou isso, por que a mulher falou aquilo, por que isso se desenrolou naquele lugar. Isso que é legal de história. Se você ficar voando, aí só passa o tempo aí. Quero que você use a sua imaginação. Imaginação, eu creio que é um dos maiores dons que Deus nos deu, que talvez seja o maior ponto de conexão entre a nossa imagem e semelhança ser a imagem e semelhança de Deus. Isso aí é muito 10, porque Deus é um criador imaginativo, cheio de imaginação, Ele nos fez assim. Os fariseus ouviram falar, eu vou ler só 3 primeiros versículos. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. É interessante isso. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Por que então que Jesus saiu da Judeia para ir a Galileia? Porque ele ficou sabendo do quê? Exatamente do quê? Que levou Jesus a sair da Judeia para ir para Galileia? O que ele ficou sabendo? Está aí no texto. Quer ver? Põe o versículo 1 para dar uma dica aí, produção. Volta lá no versículo. Por quê? Porque Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Mas esse é motivo para Jesus sair da Judeia e ir para Galileia? Está vendo como a história é legal, você saber os porquês? Senão você lê e passa batido. Olha que interessante. Os fariseus, percebendo que haviam 2 grupos, que aparentemente para eles eram grupos distintos, mas que podiam se juntar, ou parece que estavam juntando, porque o tal de João era primo de Jesus, e ele falou que Jesus era o cara, mas essa união deles era perigosa para os fariseus. Quando eles perceberam que havia um certo, sei lá, acho que um ressentimentozinho, assim, tipo assim, os discípulos de João falaram assim: pô, cara, João apontou o mestre Jesus aí, só que agora está rolando o seguinte: os caras que vinham aqui para ser batizados por nós, agora estão indo lá para serem batizados por Jesus. Uma explicação de que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Mas isso tanto fazia como... Porque quem mandava eles batizar? Jesus. Então, por representatividade, Jesus estava batizando. Tanto faz quanto tanto fez. Se não era ele que mergulhava os caras lá, mas os caras estavam mergulhando em nome de quem? De Jesus. Então, Jesus, quando viu que os discípulos de João podiam ficar ressentidos com os seus discípulos, porque naquela região quem batizava era João, e agora Jesus chega e está mais indo gente batizar lá com Jesus do que com João, antes que isso acontecesse, ele amava muito a João e sabia que não era ele versus João. Todos eles tinham uma só missão. E quem era maior? Obviamente que Jesus é maior que João, mas não era o caso deles competirem entre si. Então, por esse fato, Jesus sai daquele lugar, sai da Judeia e vai para a Galileia. Muito bem, aqui a gente aprende uma primeira coisa. Amados, quando o religioso, ele vê grupos crescendo, ele sempre quer entrar em competição, não é verdade? E a gente sempre começa a comparar as coisas. Porque lá na igreja tal acontece tal coisa, lá na outra igreja tal não acontece tal coisa. Aí eu vou para lá porque lá está tendo mover do Espírito, aqui não tem mover de Espírito. Mas eu vou voltar para lá porque lá tem mais palavra, aqui não tem palavra. Aí eu vou fazer tal coisa porque lá até a música é melhor. Lá a música não é tão boa assim. Você viu? Estão inventando uns negócios novos. E aqui não tem.
Aí o outro começa a comparar. Aquela igreja, hein, ela está crescendo e aquela outra está diminuindo. Aquela igreja está diminuindo e a outra está crescendo. Gente, todos nós pertencemos ao reino de Deus. E ninguém é maior ou menor que ninguém. Todos nós estamos aqui porque nós amamos Jesus, porque Ele é o nosso Deus. Deus é o nosso Pai e nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Jesus fez o quê? Para não causar confusão, se bem que tinha um outro plano, você vai ver. Ele sai daquele lugar e vai para outro. Para eu entrar na história, deixa eu só explicar uma coisa para você. Por que aqueles caras gostavam tanto de batizar? E não era só o grupo de João que batizava. Existiam outros grupos que batizavam, porque era tipo uma cerimônia de purificação. Tinha até alguns grupos que davam vários mergulhos, porque quanto mais mergulho, mais purificação a pessoa passava. Essa não era a ideia, nem do batismo de João e nem do batismo de Jesus, que se tratava tudo a mesma coisa. Na verdade, o batismo, no caso de João e de Jesus, era um batismo de iniciação de algo que simbolizava, que mostrava uma transformação de vida, de alguém que está deixando para trás o seu antigo modo de pensar e de se comportar, para a partir de então começar uma nova vida, com uma nova cabeça e com um novo coração. Então ele se batiza. Não é o simples fato de que o batismo vai purificar. Era uma cerimônia de purificação? Sim, era. Mas era mais para mostrar que aquelas pessoas já estavam purificadas por aquilo que já estava acontecendo dentro delas. Isso é muito importante a gente saber aqui na introdução, para que a gente continue o texto. Então Jesus sai, até por uma questão de que ele não está afim de debater com os religiosos, discutir quem é o certo, quem é o errado, e ele vai para a Galiléia. Para ir a Galiléia, ele teria que passar entre um ponto e outro. Aqui ficava Samaria, ou Samaria. Era necessário, porque era o caminho mais curto. O caminho mais curto era passar pela província de Samaria. A menos que a pessoa tivesse disposta a fazer um desvio pela região chamada Transjordânia, habitada na maior parte, essa região era habitada por gentios. O que são os gentios? São os não judeus. Só que, gente, olha o que acontecia, só para você entender um pouquinho como que Samaria era. Os mestres da lei, alguns rabinos, eles preferiam fazer o caminho mais longo do que ter que pisar no terreno samaritano. Sabe por quê? Eles acreditavam que se eles se envolvessem com aquele povo, eles se tornariam impuros. Se eles tocassem alguma coisa dos samaritanos, eles eram impuros e tudo que eles tinham era impuro. Então, se eles tocassem, eles se tornariam impuros. Já pensou, cara? O cara fazer uma viagem mais longa, ainda mais naquele tempo, no meio da Palestina, um lugar cheio de desertos, de lugares que não tinha água. Era a maior canseira fazer aquela viagem. O cara prefere dar a volta pelo caminho mais longo, porque ele acreditava que se passasse por lá. Você vê como é que os caras eram tipo ortodoxo mesmo. Nós não vamos passar, nossa religião não permite. É um lance demais. Porém, Jesus, sendo um rabino judeu, e todos já conheciam Jesus como um grande mestre, ele já era bem conhecido ali, ele ainda assim não se opõe a passar por Samaria, ou Samária. Ele resolve ir pelo caminho mais curto. Mas tinha também um propósito em passar por Samaria, nós já vamos descobrir. Ele tinha que passar, e quando ele está passando por ali, ele vai para um lugar que tinha o nome de Sicar. Sicar vem de Soquer, que significa sepultura.
Sepultura porque, lembra da história de José? A gente até contou José, os irmãos dele e tal. José havia sido enterrado naquela região, e esse lugar também tinha um outro significado, porque há discussão sobre essas coisas aí, mas tinha também esse nome que significava embriagados. Os efraimitas, a posteridade de José, eles gostavam, eram muito chegados às bebidas alcoólicas, em especial o vinho, e era um lugar conhecido sobre o pecado da embriaguez. Depois você pode ler lá no Velho Testamento, tem algumas histórias sobre eles. Percebe como isso é um lugar cheio de significado religioso? José, túmulo de José ali, lugar sagrado, tem muita história religiosa envolvendo. Ali os samaritanos tinham toda uma crença sobre um Messias, Toeb, sei lá como é que era, fala a palavra aqui, mas era o Messias dos samaritanos, eles esperavam, e quando esse Messias chegasse, ele ia operar alguns sinais, e um deles seria sobre ligado à água. Eles acreditavam, alguns deles, e até está ligado às crenças de Balaão no Velho Testamento, que do próprio balde surgiria água. Sabe por que eles são tão ligados a esse lance da água? Porque essa água era muito importante. Quem caminhava, ainda mais quem andava a pé pela Palestina, sabia o quão importante era ter água. Porque eu já ouvi dizer que uma pessoa pode conseguir mais tempo sem comida, sem algo sólido, do que passar um tempo sem água, né? Pessoa com um tempo tomando água, ela até aguenta passar muitos dias sem comer algo sólido, mas sem água não. Então você imagina um viajante ou aquelas pessoas que dependiam de água para um monte de coisa, assim como nós dependemos de água para um monte de coisa, né? Então eles precisavam muito. Aquele poço para eles era muito importante, porque não era apenas uma cisterna. O que é uma cisterna? É apenas um tipo de um tanque que as pessoas depositam água, mas havia algumas cisternas que elas tinham um olho de água. Então aquele era um daqueles poços, e o poço era fundo, porque eles cavaram fundo, uns 30 metros mais ou menos, para alcançar esse veio d'água, e ali era um lugar muito importante para eles. Aquele poço era um poço muito importante para toda a região, era uma necessidade básica, era uma região de pouca água, e por isso que aquele poço era tão importante. Mas ali, Jesus vai falar sobre uma água que é mais importante do que a água daquele poço. Aquilo era muito importante para aquelas pessoas, mas Jesus quer estabelecer uma conversa que vai falar sobre a água da vida. Jesus viaja então, ele está muito cansado, e ele senta à beira do poço para matar a sede, descansar, se refrescar. E é mais ou menos meio-dia, e vem lá uma mulher. As mulheres não iriam, ela está sozinha, e é justificado, e eu vou explicar para você. As mulheres geralmente não iriam ao meio-dia buscar água, porque era muito quente, e ela tinha que lançar, e aquele poço era fundo, tinha que fazer força para puxar a água, e o sol batendo. E naquele tempo, diferentemente de hoje, onde está aquele poço, ele já está à sombra. Naquele tempo não, ele ficava a céu aberto, então era quente mesmo, e a mulher tinha que tirar a água dali e levar para a sua casa, para a sua família, enfim. E quando ela chega, ela vai sozinha, sabe por quê? Nós vamos descobrir mais tarde, não vou te contar agora, mas tinha uma razão, e tem a ver com o estado civil dela. Ela não queria se encontrar com as outras mulheres, porque as mulheres daquela região, só daquela região, eram fofoqueiras, né? E aí elas tinham aquele costume de ficar comentando da vida dos outros. E aquela mulher tinha aquele problema sério, então ela fala, para evitar comentário e eu ficar brigando com as outras mulheres, eu vou fazer o seguinte, eu vou na hora do meio-dia, que ninguém vai estar por lá. Por que Jesus então estava ali? O motivo óbvio, ele vai andando,
Chegou um ponto, meio-dia, está cansado, ele está de viagem, ele para ali só um pouquinho, enquanto seus discípulos vão comprar comida. Então, percebe, Jesus está ali. Então, vou ler agora os versículos da história de 4 a 15. Vou pedir para você continuar imaginando a história. Então, continua. Versículo 4, por favor, produção. Era-lhe necessário passar por Samaria. Agora que eu contei a história, você já vai lendo mais, né? E assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Lembra? O túmulo de José e tal. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe: Jesus, dê-me um pouco de água. Pode continuar? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Deixa esse versículo aí, cabe uma explicação que eu ainda não dei. Gente, depois vão vir aplicações, mas você tem que prestar atenção aqui comigo, olha só. Na verdade, a mulher acha estranho ele pedir, porque ela percebe que ele é judeu, por características físicas e talvez até pelo sotaque, por uma porção de coisas. É claro que Jesus é um judeu. Aí você pede a mim, uma samaritana? A questão da explicação no português está escrito: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Vai além disso daí. A verdade é que os judeus não conversavam com os samaritanos e nem tocavam nos seus utensílios, seja para qualquer coisa. Então, como Jesus ia tocar, a mulher ia tocar no balde, no vaso, para tirar a água, ia pôr para Jesus beber, e Jesus não tinha que beber água, ele ia ficar totalmente impuro. Para você ter uma ideia, havia alguns provérbios entre os mestres judeus naquela época, que conversar muito tempo com uma mulher poderia tornar um homem impuro. E para alguns outros rabinos mais que assim respeitavam um pouquinho mais as mulheres, eles diziam que era pura perda de tempo conversar com uma mulher judia. Essa agora é uma mulher que não é judia. Ela é uma mulher samaritana. Para a religião ortodoxa de Judá, dos judeus, aliás, aquela mulher era duplamente impura por ser mulher, por ser samaritana e ainda ser uma mulher adúltera. Eu vou explicar depois para você por que ela era considerada uma mulher adúltera. Então a mulher fala: você está louco? Você está conversando comigo? Você sabe, eu sou uma mulher, eu sou uma samaritana, e ainda o meu estado civil não dá nem para dizer. Porque eu estou a mulher era juntada. Eu já estou explicando antes da hora, mas vale a explicação aqui. Então, essa era a realidade aqui. Pode continuar agora o texto. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Percebe que Jesus não responde à mulher. Não, ô mulher, sabe por que eu estou falando isso para você? Porque ele não responde esse ponto. Ele dá uma resposta: se você conhecesse o dom de Deus, você perceberia que o presente de Deus está diante de você. Você lhe teria pedido, ele daria água viva. Aí a mulher começa a se interessar, fala: ué, que negócio é esse? Ele tira aquela discussão do que é puro e impuro e traz a questão para ela descobrir quem está falando com ela, para que ela não deixasse de pensar no puro e impuro da religião, para começar a pensar naquilo que realmente importa. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo.
onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Porque aquele poço era de Jacó, lá dos antepassados, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado, porque não era um poço só que ia secar, ele era um poço que jorrava água, que eles conseguiam de água corrente, que era conhecida de água viva. Jesus respondeu: quem beber desta água, e apontou para o poço, provavelmente, ou para a água que estava no canto, alguma coisa, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Oh, cara, ele falou isso para a mulher falou: oba, beleza, agora tá bem. Meu Deus. Olha, você quer ver o que a mulher respondeu? A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Quer dizer, Jesus, maior trabalheira, vim aqui pegar água, esse sol escaldante, com medo das mulheres que vão falar mal de mim aí e tal. Não, estou fora, me dá essa água aí. Aí é que eu lembro você de que ela talvez esteja pensando na ideia de que o Messias vai dar água abundante para matar a sede e para que a água tenha abundância naquela região, porque a água era muito preciosa. Então, logo ela liga o fato de que, esse cara está falando de quem sabe, será que ele é quem eu estou pensando? E será que ele vai dar essa água que eu tanto preciso, que todos nós precisamos, sem precisar vir buscar nesse poço? Vai ter alguma ação que eu ainda não conheço para que haja sempre água? Como a mulher não podia entender o que ele estava dizendo sobre água, Jesus aparentemente muda de assunto. Mas deixa eu só colocar algumas coisas muito importantes, por enquanto, até o versículo 15. Veja que, pela água ser muito importante, Jesus fala sobre água. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. O que você acha que é imprescindível para a sua vida? O que você acha que é imprescindível para a vida das outras pessoas que estão ao seu redor? O que você considera imprescindível? Se tirasse de você, você dissesse: meu Deus, o que eu faço agora? Como que eu vou viver sem isso? A gente vai acabar morrendo. Se tirar a água da gente, a gente morre. Como que algum ser humano pode viver sem água? Água era importante? Sim, claro que era. Mas aqui esse texto também, o Espírito Santo quer chamar a atenção nossa, para que a gente considere o que é imprescindível para a sua vida. O que você considera que, se tirar, não tem condições de sobrevivência? Se eu perguntar assim, como eu estou aqui no ambiente religioso, não é? Talvez você diga assim: o mais importante é ter fé, né? O mais importante é ter amor, né? Mas se não fosse no ambiente religioso, o que você responderia? Eu preciso de um emprego. Como é que eu vou me sustentar sem emprego? E, poxa, está faltando emprego. E olha, eu não sei, eu sou jovem, e o Brasil, para oferecer trabalho aos jovens, principalmente aquele começo, para poder embalar, eu preciso de um emprego. E eu preciso de um emprego que me dê um bom sustento, porque eu preciso sustentar, porque afinal de contas estou para casar, preciso casar e preciso sustento. Estou casado, agora tenho filhos, eu preciso sustento, essa é uma coisa que, Deus, não me deixa faltar, Senhor, me ajuda, porque eu preciso disso daqui. Senhor, se eu não tiver isso, como é que eu vou comer, como é que eu vou beber, como é que eu vou vestir? Jesus está conversando com esta mulher sobre água, porque nós todos precisamos saber o que é imprescindível para a nossa sobrevivência, e não são coisas materiais.
e não são coisas materiais. Quando a pessoa encontra com uma razão superior para viver, até quem imagina que encontrou isso, esquece da própria vida por amor àquela própria causa. É ou não é verdade? Vem cá, você acha mesmo que um cara que pega um avião e se arrebenta numa torre de Nova York, ele está preocupado com o que ele vai comer, beber, vestir, se ele vai viver muitos anos da vida? Ele está preocupado com isso? Qual é a sua fé? No que você realmente acredita? O que realmente é imprescindível para a sua vida? Então, eu quero dizer para você que a verdadeira adoração vai começar a partir do momento em que o verdadeiro adorador discerne o que é mais importante na vida. Porque nós estamos falando sobre adoração, não é? Esse é o tema da nossa palavra de hoje. Como é que eu faço uma verdadeira adoração? Ah, já sei, eu tenho que chorar na hora da adoração. Ah, eu tenho que levantar minhas mãos. Ah, eu tenho que me ajoelhar. Ah, eu tenho que... Um verdadeiro adorador, primeiro, tem que discernir o que é mais importante para a sua vida. Porque só adora a Deus de verdade quem o coloca em primeiro lugar na sua vida. Fora disso, não é adoração, é expressão de religiosidade. Você vai ver isso depois. A partir do versículo 16 a 18, ele diz assim, ele disse, vai, chame o seu marido e volte. Cara, o cara está falando de água, manda chamar o marido. Agora olha como continua o texto, não tem marido. Eu acho que a mulher queria falar para Jesus assim, ó, não tem marido, nem pai, nem mãe. Acabou a conversa por aqui, sobre isso. Porque a resposta é curta e direta. Não tenho marido. Afinal de contas, é por isso que eu estou vindo aqui meio-dia, para ninguém me torrar a paciência com essa história de marido. Eu estou vindo aqui meio-dia porque as mulheres ficam me torrando a cabeça com esse negócio. Você agora já está, não é casado, como é que é o seu estado, e não sei o que. Eu já vim aqui porque eu não quero ser perturbado com essa história. Aliás, essa história já me machucou demais. Olha por quê. Respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Porque o fato é que você já teve 5. Uau! E o homem com quem agora vive não é seu marido. Então era vulgarmente chamada de juntada. É assim que fala? Quer dizer, não, juntei. Você casou? Não, não casei. Ah, você fez um contrato? Não, não posso mais. Então o que você fez? Eu juntei. O fato é que você teve 5 e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Bom, antes de que você julgue, porque a gente tem costume de sentar a ripa nos personagens bíblicos. A gente tira cada história dos personagens bíblicos e a menos aqueles que a gente considera mais queridinho nosso, tal. Mas antes que você ache, porque falou mulher adúltera, oh meu Deus, porque era assim que a cidade de lá via a mulher, entendeu? Igual eu estou imitando agora. Então, essa mulher, ela poderia ter o primeiro casamento e ela foi rejeitada, porque se o marido a visse nua, como não viu antes, e a visse pela primeira vez, e tivesse algum sinal no seu corpo, que ele a considerasse imunda, carta de divórcio. Separou. Casou com o segundo, ela poderia ali naquela lei, alguns estudiosos dizem, casar de novo. Pode ser que no segundo casamento dela, aconteceu uma tragédia. Ela ficou viúva. E ela casou-se, então, ficou viúva, e aí ela casou-se pela terceira vez. E aconteceu de que aquele marido fez como o primeiro, que não era incomum. Fez como o primeiro. Último casamento legal que ela podia ter. Mas ela casou o terceiro, ou se juntou com o outro,
e depois se juntou com um outro ainda. Aí sim, aí ela falou assim, ó, essa daí não tem jeito mais. Por isso, ela era discriminada pelo seu estado civil, e ela tinha vergonha de se relacionar com as outras mulheres da sua aldeia. Ela não queria papo, ela não queria conversa. Preste atenção nisso. Ela não queria conversa. Só que Jesus não é excludente. O verdadeiro adorador, quando entende quem Jesus é, também se torna alguém includente. Porque o verdadeiro adorador começa a se parecer fica cada vez mais parecido com o ser adorado. Aliás, isso não acontece só com o cristianismo. Os profetas também diziam que aqueles que idolatram ficarão parecidos aos seus próprios deuses. Então eles diziam assim: como Deus não fala, não ouve, não vê, por isso vocês são cegos e surdos e não têm mais inteligência, porque o Deus de vocês deixaram vocês cegos, surdos, mudos e sem inteligência. Só que quem se aproxima de Jesus também se torna parecido com ele. O verdadeiro adorador é assim. Jesus não faz parte do time daqueles que discriminaram a mulher, com medo de tocar o impuro e se tornar impuro. Ele não faz isso. Naquela época, quem tocasse um leproso se tornava. Jamais um sacerdote ou um rabi poderia tocar um leproso. Agora, Jesus estava tocando, ia beber a água oferecida por uma mulher de uma nação impura e adúltera. Com certeza ele se contaminaria. E se um outro judeu ortodoxo visse, falava, se contaminou. Esse não é o Messi, ainda fala que ele é o Messias. Não é. Ele não conhece a lei, ele se tornou impuro. Mas Jesus não se torna impuro por tocar o que é considerado impuro. Ele torna puro aquilo que é considerado impuro. E o verdadeiro adorador age como ser adorado. O que você considera impuro? Que não se pode tocar? Algo que não se pode transformar? Jesus, ele é includente. Jesus é presente de Deus aos homens. É aquele que veio trazer vida de verdade. Quem realmente pode dar o que o homem verdadeiramente precisa. Por isso ele falou da água. A mulher não entendeu, ele foi para o marido. Só para mostrar como ele conhecia aquela mulher. E ele diz, olha, eu sou o dom de Deus. Deus me deu a vocês para que vocês bebam de mim mesmo. E quando vocês bebem de mim, vocês se encontram com a verdadeira vida. E vocês terão dentro de vocês uma água que vai jorrando para a vida eterna. Porque vocês têm, quando vocês me têm, como já pregou o pastor Yuri aqui, vocês têm vida abundante que vai para sempre. Percebe? Jesus é maior que tudo e que todos. Nós não podemos comparar Jesus com grandes ícones da religião. Ainda que sejam homens que Deus tenha usado poderosamente, Jesus é o próprio Deus. Jesus é a água da vida. Mais do que uma fonte estabelecida em um lugar, Jesus é a água. Sabe por quê? Quando ele fala assim, eu sou a água da vida, quando ele se põe a água, ele não se... O verbo ele não está combinando, como é que fala isso na análise? Ele não está concordando com a palavra fonte, ele está concordando com a palavra água. Porque a fonte é um lugar onde até as pessoas vão e ali recebe e tem que sempre ir indo à fonte para receber. Vai na fonte e recebe, vai na fonte e recebe. Jesus está dizendo, eu sou a própria água. E eu estou dentro de você. Por mais que os caras falem, esse tal de cristianismo é criativo, mas é tudo invenção. Quem podia inventar uma coisa dessa? A não ser que isso fosse revelado. Obviamente a água era um símbolo que era usado por outras religiões, mas não desta maneira. E Jesus diz, está aqui quem é o próprio Deus. Você pode beber do próprio Deus.
Jesus, quando você descobre Jesus para se tornar o verdadeiro adorador, você percebe quem conhece a sua vida, os porquês do seu passado, que fizeram você estar vivendo o seu presente da maneira que você se encontra, mas é aquele que também pode alterar o seu futuro, assim como ele alteraria o futuro daquela mulher. Sabe por que Jesus fala para a mulher, chama o teu marido? Porque ele está dizendo, eu sei que você não pode entender a linguagem espiritual, seu entendimento parou aqui. Assim como Nicodemos não podia entender, capítulo anterior, 3, assim como Nicodemos não podia compreender o que era nascer de novo. Mas como pode um homem ser velho, voltar para o ventre da sua mãe? Jesus falou assim, deixa para lá, Nicodemos. Se eu te falei dessas pequenas coisas e você não pode entender, quando eu começar a falar do reino dos céus, então aí que você não vai entender mesmo. Porque sempre é coisa que está ligada à matéria, é sempre coisa que está ligada a esta vida. Jesus vai além, e Jesus está se revelando aqui para aquela mulher, para falar sobre adoração, para dizer que Ele é a própria vida na própria adoração a Deus. Ele conhece tudo na sua vida. Jesus é assim. Você percebe o que está acontecendo dentro daquela mulher? Coloque-se no lugar dela. Ela chega ali, numa fonte, onde ela vai buscar algo que é tão precioso para ela e para todo o seu povo, que é a água. Jesus começa a falar sobre a água, ela começa a falar sobre o poço, e ela começa a falar sobre Jacó. Quer dizer que você é maior que nosso pai Jacó? E ela começa a fazer perguntas que, na verdade, Jesus está induzindo para fazê-las. Jesus está se mostrando a ela e mostra que Ele a ama, conhecendo a sua vida. Percebe, o verdadeiro adorador, ele discerne o que é mais importante e ele descobre quem realmente Jesus é. Por isso o adora em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador é aquele que já entendeu a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Vamos continuar lendo o texto para não sair dele. Veja lá, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Por que a mulher falou isso, né? Porque ela mostrou, ele sem saber, ela sabia. Naquele tempo não tinha Google, ele não digitou o nome da mulher para descobrir, não. Ele sabia porque era profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, escatologia já realizada, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Pode passar? Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, ei, alguém está começando a descobrir alguma coisa, talvez esteja diante de mim aquele que realmente é maior do que Jacó, que a minha religião prega que vai chegar, e quando ele chegar, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Alguma coisa começa a acontecer aqui. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Não há relato de Jesus se declarar assim para alguém, talvez não o seu grupo de discípulos, tão claramente antes dessa mulher. Coisa linda, né? Samaritana, mulher adúltera, impura, recebe a maior revelação de todos os tempos até então.
Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Percebe como eles têm esse contexto na cabeça? Como que você está conversando com uma mulher? Não porque eles duvidassem, Jesus está querendo alguma coisa, namorar com... Não, porque era perda de tempo conversar com uma mulher, era imunda. Mas ninguém perguntou o que queres saber, ou por que estás conversando com ela. Sabe o que eles perguntaram? Jesus fazia coisas muito diferentes. E eles perguntaram umas outras vezes já, e Jesus dava cada resposta que eles falaram assim, é melhor a gente ficar quietinho, porque o mestre vai dar uma explicação que vai fazer, toma, para que perguntou, né? Pois é, então, agora esse? Certo. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, até aqui, agora, deixa eu falar, para por aqui. O que a mulher foi fazer naquele poço? O que ela foi fazer? Buscar água. Vou explicar para o palmeirense aí. A mulher foi buscar água, que é mais difícil entender, né? Brincadeira. Então, ela foi buscar água. E agora ela vai embora sem o quê que ela vai embora? Volta lá ao versículo. Não, que queres saber o porquê estás conversando com ela? Vai, agora para frente. É o 28, né? Então, deixando o seu... Mas o que a mulher foi pegar ali? Mas depois que ela conheceu a água da vida, ela esqueceu o que para ela era uma questão de sobrevivência. Sabe por quê? Agora é uma questão de sobrevivência. Anunciar aquele que tinha dado a ela a maior revelação de sua vida. Aquele que não a considerou impura. Aquele que mostrou para ela que ele era a própria água que ela precisava. Que ela, mulher samaritana, adúltera, impura, ele revelou algo muito grande para aquela mulher. E ela saiu rapidamente dali, esqueceu o que para ela era prioridade e entregou-se à missão de anunciar aquele que pode transformar tudo. Quando seus discípulos voltam, pode passar. Aliás, ele fala antes no texto dele, quando eles voltam, naquele texto que eu falei, no versículo, e percebem Jesus conversando, logo depois que a mulher sai, vai estar mais à frente, mas eu só vou dar uma adiantada. Aquela mulher, os discípulos dizem, bom, agora, enfim, não sei o que você fez aí, mas bom, deixa para lá, não vamos perguntar nada não. Você fez, está feito, está bem feito. Eles também oferecem comida para Jesus. E olha o que Jesus responde. Venham ver um homem que me diz tudo que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Pode passar. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Pode passar. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Uau! Tinha uma água que a mulher não conhecia, agora tem uma comida que os discípulos não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Nicodemos não entendeu o que era nascer de novo, a mulher não sabia o que era a água da vida, e os discípulos não sabiam o que era comida. Eles não entendiam o dicionário de Jesus. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses, agora presta atenção nisso, que parece outra mudança de assunto. Vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Quer que tenha a ver isso com água, com comida, com mulher samaritana e com samaritanos? Meu Deus do céu, Jesus pirou, está esquizofrênico. Só ele sabe o mundo que ele está vivendo. Não, ok. Eu digo, volta só um pouquinho.
Eu digo a vocês, abram os olhos. Quer dizer, por enquanto seus olhos estão fechados para as verdadeiras realidades. E vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. Uau! Agora é fruto, que colheita é essa? De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos creram. Uau, que coisa de doida. Fala-se, não é? De doido esse negócio. Como conseguir entender a Jesus? E eu digo para você, só entenderão completamente Jesus a quem Jesus se revelar. Os olhos das pessoas não são abertos por causa do avançado, mas por causa da revelação do Espírito Santo em uma mente transformada por Ele mesmo. Quando Jesus mostra isso, a adoradora, ela é uma verdadeira adoradora. A adoradora agora está comprometida com a anunciação. Ela anuncia quem é Cristo. O anunciador é parecido com o adorador, ele anuncia, e ele se torna cada vez mais parecido com o ser adorado, com Jesus, porque ele tem a mesma fome que tem Jesus, que é fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? O próprio Jesus seja anunciado como vida, como aquele que opera o novo nascimento, como aquele que é a água da vida, como aquele que é o pão da vida, como aquele que realmente pode ser, é a resposta para a vida de cada pessoa. Os verdadeiros adoradores apontam para Jesus. Vocês percebem por que Jesus falou que estava sem fome? Quem quer arriscar aí? Porque os discípulos insistiam para ele comer e ele não tinha mais fome? Pelo mesmo motivo que a mulher deixou o seu cântaro. O que era mais importante até a mulher chegar ao poço? Pegar a água. E por que ela esquece seu cântaro? Porque ela descobre o que é mais importante. O que é mais importante para Jesus? Saciar a fome física ou fazer a vontade de seu Pai? Ele está saciado, sabe por quê? Disse, passei por aqui, essa mulher ouviu de mim, eu sei o que ela foi fazer. Ela foi anunciar, aquela que tinha vergonha das mulheres, aquela que tinha vergonha de aparecer em público, até para pegar água vinha sozinho. Sabe o que ela fez? Descaradamente, com o rosto ali para todo mundo, porque tem ali um homem que é o Messias, porque ele declarou tudo sobre a minha vida. É uma hipérbole esse negócio, né? Mas ele contou tudo sobre mim, e agora estou anunciando a vocês. Ela contou aquilo com tanta água de si que jorrava para a vida eterna, com a voz do adorador, porque a gente acha que adorador é aquele que sabe levantar a mão mais bonito, sabe chorar mais bonito na hora de uma música, e que só a música é sinal de adoração, ou fazer alguma expressão artística. Aquela mulher agora é alcançada como uma verdadeira adoradora, que conhece que o Deus a quem ela serve agora é Espírito. É Espírito, e os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. Não através de só ritos. Os ritos são importantes, o culto é importante. Claro, o salmo, adorai a Deus, cantai ao Senhor um cântico novo, adorem ao Senhor com a música, com o som das baterias, das guitarras, levantem suas mãos, gritem com júbilo ao Senhor. Mas se você fizer isso como se fosse uma peça teatral, ou como alguma coisa que você vem aqui para um catarse, faz isso em qualquer lugar. E agora deixa eu falar uma coisa para você.
Se eu colocar uma música, quem gosta de dançar, dança com qualquer música. Quem é artista e gosta de arte só pela arte, se alguém começar a fazer algo bonito, ele começa a chorar. Está ligado às emoções. Se alguém é mais cartesiano e alguém fala uma coisa sensacional, filosófica, das teologias, isso tocou meu coração. Mas se ele falar sobre outras coisas que também são ricas ao intelecto, também vai lhe tocar o coração. Jesus ministrou algo comigo, e eu vou passar para terminar a contar essa história, eu e Jesus, Jesus e eu. Eu perguntei a Jesus, por que na festa dos casamentos dos crentes, eles dançam música que estão falando um monte de besteira, e eu sei de gente que dança aqui na frente para louvar a Deus, e está na festa de casamento, umas músicas podres. Eles estão dançando aqui porque eles se ofereceram ao Senhor, e eles amam ao Senhor, ou eles estão dançando porque eles gostam da música. Então qualquer música me balança o corpo, qualquer dança me faz dançar. E eu fiquei perguntando isso, sabe por quê? Eu não concordo muito com isso, meus irmãos. Eu me sinto mal quando eu vou no casamento de alguns membros da igreja, começa a acontecer algumas coisas, o cara começa a beber, passa da conta, fica meio alterado, ri mais do que ele ri normalmente. E tem certas coisas que eu fico, mas Deus falou assim: filho, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida, então tira um pouco de olho lá de fora e traz um pouco para você. Eu estava na Copa do Mundo e eu fui vendo chegar os dias, e por causa de algumas decepções, assim, na juventude eu era mais, sabe, eu torcia, uau. Depois que eu vi como é o mundo dos esportes de maneira geral, como o futebol, ou aqueles super esportes dos Estados Unidos, o quanto de dinheiro se envolve naquilo, e que as pessoas já não estão mais fazendo tanto aquilo porque elas amam o time ou amam a torcida. Estão fazendo aquilo porque eles se emocionam com aquilo e porque tem muito dinheiro envolvido. Por causa disso eu perdi um pouco de vontade dessas coisas. Mas eu curto brincadeira, entendeu? Mas quando eu estava sentado ali na frente da TV, no primeiro jogo eu fiz uma coisa. Eu falei: Deus, ao invés de eu assistir o primeiro tempo, eu vou ficar o primeiro tempo aqui com a princesa Tânia Mar orando. Foi 10, gente. Eu, se fosse você, experimentava isso. Eu me levantei, aí eu vi algumas pessoas torcendo, e como elas torciam, a gente fica lá: esse Neymar é um cacai. Pô, também o tanto que bate com o cara, né? O cara se levanta. Bom, sei lá se ele é um cacai assim, né? Mas esse cara não sei o quê, esse Tite é um burro. É um burro. A gente achava que ele era inteligente. O cara não tinha perdido nenhum jogo oficial, mas ele perdeu. É um burro. Não colocou fulano, não colocou não sei o quê. Aí tem aqueles caras, né, comentaristas, deitam eles. E aí eu falei assim: Deus sabe que quando o Brasil está jogando, acho que é porque é minha pátria. E é claro, os movimentos estão lá dentro de mim. Quando passou aquele jogo, que o Brasil ganhou 2-0, mas estava até um tempão sem fazer gol nenhum, as pessoas estavam hipertensas. Quando o Brasil fez um gol, uau! Todo mundo, inclusive eu, gol, 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 gol! E eu vibrei tanto. E a hora que veio o segundo, yes! Aquilo não me fez mais inteligente, não me fez passar num concurso, ou alguém passar num concurso. Aquilo não aumentou a minha conta bancária, mas
cara, eu estava lá vibrando, porque aquilo era, e todas as pessoas, e era fogos, e aí os brasileiros começaram meio que esquecer um pouco daquilo. Aí você fala, pastor, por que você está contando tudo isso? É igual a água, o pão e o novo nascimento. Sabe o que Deus me mostrou naquele momento? Sabe o que a igreja, inclusive você, precisa? De um avivamento, de saber o que é mais importante, de ser um verdadeiro adorador. Um momento em que o futebol não vai ser a coisa mais prazerosa, porque se eu falar que é a coisa mais importante, não, o futebol não é mais importante na minha vida. Mas o cara sabe o nome de todos os jogadores do time dele, mas não sabe o nome dos 12 apóstolos, mas ele sabe o nome dos 22 jogadores, porque ele sabe dos titulares e dos reservas. Ele sabe com quem o time dele vai jogar, o que o time dele precisa fazer, se vai na primeira fase, se vai na segunda fase, mata-mata, o que ele precisa fazer, os times que ele vai enfrentar. Ele está totalmente envolvido por aquilo. O que é mais importante para você? O mais triste dessa história, dizendo, é quando Jesus disse para mim, sabe, Ronaldo, por que a igreja de hoje é tão apática e dança a música que tiver para dançar, e canta a música que tiver para cantar, e faz o que tiver para fazer? Porque falta Deus aqui dentro, falta contato com o adorador. Sabe por que aquela mulher foi transformada? Jesus se encontra com ela, ela olha para os olhos de Jesus, e Jesus vai tendo uma conversa, mas ela fica na presença de Jesus, e ela está ali, e Jesus está falando com ela, e está ministrando, e passo a passo, aquela mulher está sendo transformada, até o momento em que ela deixa o seu cântaro e sai correndo, e diz a todos, gente, me ouçam aqui, eu me encontrei com o Messias, a minha vida está transformada. Aliás, ele sabe tudo da minha vida, e ele me aceitou, ele não me considera, ele me transformou. Hoje eu sou transformada por Jesus, me ouçam. No que você mais investe o seu tempo e a sua vida? Amados irmãos, como igreja, pastor de vocês, de todos vocês, eu tenho que reconhecer uma coisa: eu preciso me aproximar mais de Jesus. Sabe por quê? Vocês são minhas ovelhinhas, e eu não devo agir com aquele ímpeto de religiosidade, e vamos fazer agora uma lista do que pode e do que não pode, quem não fizer agora é uma vergonha. Novamente a história do religioso puro e impuro. O que eu, como pastor, preciso é mais intimidade com Deus, para nesse contato com Ele, eu ser transformado, eu ser um homem verdadeiramente que adore a Deus em espírito e em verdade. Aí as ovelhas terão para onde ir, terão onde se inspirar. E o meu convite para você é que todos nós nos arrependamos, eu e você juntos, e a gente comece a buscar a Deus mais e mais e mais, até conhecer Deus de verdade, até que a renúncia seja completa, até que a dependência chegue ao último grau de dependência de Deus, até que a nossa vida seja totalmente consagrada a Deus, porque Jesus é a água da vida. Quando eu terminei de ler esse texto, mais uma vez e estudar um pouco mais, eu fui orar esse texto. Eu estava novamente ao lado da princesa Tânia Mara. Eu orava o texto antes de pregar, eu orei a pregação. Gente, eu vou dizer para você, a musculatura da minha perna, meus ossos, eles, não sei o que acontecia algo diferente, novo, e me subia e me tomava por inteiro.
A palavra de Deus é saúde até para os nossos ossos. E é o poder de Deus para a transformação. Que tal você desejar verdadeiramente Deus como o mais importante de tudo na sua vida? Que seu pai, que a sua mãe, que o seu filho, que a sua filha, mais importante que a sua esposa, mais importante que o seu marido, mais importante que a sua carreira, mais importante do que os seus desejos daqui da terra, mais importante que tudo. E dizer: Jesus, eu quero te conhecer mais, eu quero te conhecer melhor, eu quero me renunciar por inteiro. Até o desejo de ser santo pode ser orgulhoso e vaidoso. Porque se eu desejo ser santo para que as pessoas olhem e digam: ó, como ele é santo, existe vaidade no meu coração, maldade na minha motivação. O que nós vamos fazer agora? Eu resolvi uma coisa: andar por esse caminho onde eu preciso renunciar mais, me entregar mais, me dedicar mais no conhecimento de Deus e da sua palavra, para que Deus, a sua palavra, a sua presença em minha vida me transforme de tal maneira que eu seja a imagem e semelhança de quem eu adoro, Jesus. Amém, amados? Queria convidar você que ouviu esta palavra a vir aqui à frente para a gente orar e nos colocar diante do altar de Deus e dizer para Deus: eu me rendo. E dizer para Deus: eu quero te conhecer, eu quero que o Senhor seja a prioridade da minha vida, não por medo, por culpa religiosa, para quem sabe eu ter a pureza da religião, mas porque eu quero encontrar com o meu Criador, com o meu Deus. Eu quero beber da água da vida que jorra para a vida eterna. Eu quero ter fome de fazer a vontade do Pai. E a minha fome só será saciada quando eu cumprir a vontade do Pai. O seu espírito só se alegrará quando você estiver no centro da vontade do Pai. Esses são os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Entregue-se. 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 Filho de Davi.
Não há outro como Rei na sombra, terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro, não há outro. Não há outro como o Senhor Jesus. Soberano Está acima de tudo e de e todos. fiel, Igual ao Senhor. não há outro como tu. Não há, Senhor Jesus. Rei na sombra, terra e céu. O Senhor é o nosso tudo. Sim, o nosso princípio, o nosso fim. O Senhor é o próprio ar que nós respiramos, ó Deus. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é Jesus. Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu nós te entregamos o nosso intelecto, nossa inteligência. Nós entregamos, ó Deus, nossas emoções totalmente ao Senhor. Nós queremos te adorar, ó Deus, te amar, ó Deus, com toda a força do nosso coração, com toda a força da nossa alma, com toda a força do nosso espírito, com toda a força do nosso entendimento, com todas as nossas forças. Nós não queremos gastar as nossas forças naquilo que não é pão, porque nem só de pão viverá o homem,
agir toda palavra que procede da sua boca, fazer a tua vontade, ouvir a tua palavra, fazer a tua vontade, cumprir o teu querer, te anunciar, Jesus. Nos ensina, Jesus, toma conta de nós totalmente, Jesus, até que não sobre nada de nós mesmos em nós, e que sejamos cheios do teu Espírito. Enche a tua igreja, Espírito Santo. Enche a tua igreja, Espírito Santo. Ser cheio do Espírito, 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 ser cheio da balachia, la malacha, saindo da laxia, la malasca. Ser cheio do Espírito. Tudo pra mim, Alfa
Jesus, Tu és tudo para nós. Não existe nada fora do Senhor. Longe do Senhor não existe ar para respirar. Nós estamos diante da Tua cruz, da cruz vazia, porque o Senhor ressuscitou, mas diante do Teu sacrifício nós levantamos as nossas mãos e dizemos: Senhor Jesus, Tu és tudo para nós. Tu és tudo para mim. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Por eu tentar me encontrar longe de Ti. Perdão, Senhor. Eu quero Te agradecer porque o Senhor me encontrou hoje na beira do poço. E o Senhor me encontrou com vergonha, e o Senhor arrancou de mim a minha vergonha. E o Senhor o meu pecado, o Senhor arrancou de mim a minha culpa. E o Senhor me disse: eu amo você. Para cada um de nós nessa noite, o Senhor comunicou o Teu amor. E eu Te agradeço por isso, Senhor, por causa da Tua graça. Nós Te adoramos, nós Te adoramos. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos. Louvado seja o Teu nome, ó Senhor. Marca-nos mais vezes, ó Deus, marca-nos dessa forma. Eis aqui o Teu trono, eis aqui um lugar onde o Senhor tem liberdade. Continua soprando, Senhor. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Talvez você tenha uma história diferente da minha. Chegou aqui numa condição diferente da minha, mas todos nós saímos aqui debaixo da mesma palavra. Se você tem dinheiro para sair daqui para comer um pastel, sair daqui e comer alguma coisa um pouco mais cara, mas não importa quanto dinheiro você tem, você pode comer de Jesus, você pode se alimentar, ninguém pode te impedir de se alimentar de Jesus. A palavra de hoje é para dizer: existe uma fonte que está jorrando, e os sedentos beberão. Os sedentos beberão. Ninguém pode te impedir de viver na presença de Deus. Quando o pastor estava falando, eu me lembrei de uma experiência que eu tive com Deus. Pode se assentar, a gente já vai orar para encerrar. Ainda que eu acho que metade do povo aqui vai embora para casa para orar. Que tipo de papo você trava depois num culto desse, né? Não tem nem clima para bater papo, você tem que orar. Mas eu tive uma experiência com Deus ouvindo uma música. Há alguns anos, eu estava na minha cama, eu estava orando, deitado, e essa música dizia assim: seja o meu canto para sempre, só para Te louvar. Seja a minha vida um padrão daqui do lar. Seja o meu corpo para sempre só para Te adorar. E eu fiquei com tanta vergonha de todas as vezes que eu vivi para qualquer outra coisa e não para Jesus. Adorá-lo, o ápice da vida de qualquer ser humano. Se encontrar com Jesus é o ápice. Jamais se contente com menos, jamais viva por menos, jamais estabeleça sua rotina e o seu cotidiano em menos do que isso, de se encontrar e adorar o Senhor. Essa noite está disponível para você toda hora, o tempo todo. Basta você fechar os seus olhos, você se prostrar diante do Senhor Jesus e você o adorá-lo por quem Ele é. Amém? Fica de pé no seu lugar. Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos por essa noite. Nós não temos palavras, nós não temos o que dizer, nós não temos como agradecer o Senhor, ó Deus.
Nós só te louvamos porque o Senhor é fiel, porque antes de começar esse culto nós estávamos orando aqui dizendo: Senhor, rasga os céus. Nós confiamos na tua palavra que o Senhor deseja se revelar. Então, ó Deus, nós oramos para que todas as coisas que te impedem, todos os empecilhos sejam frustrados, sejam repreendidos, e o Senhor vai ter liberdade para o Senhor agir e fluir e andar e curar e restaurar e perdoar. Ó Deus, eu sei que isso foi o que aconteceu nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua vida. Obrigado, o Senhor é fiel. Obrigado porque ninguém que clama o nome do Senhor Jesus é frustrado. Ninguém que espera no Senhor é frustrado. Obrigado, Senhor, porque sempre que nós pronunciamos o nome de Jesus, o inferno bate em retirada. Obrigado porque sempre que nós olhamos para o Senhor e clamamos por perdão, o seu sangue nos lava por completo. Obrigado porque o Senhor é fiel, ontem, hoje e será para sempre. Nós confiamos no Senhor, e o Senhor mostrou isso nessa noite para nós, ó Deus, de modo tão gracioso. E o Senhor quer que nós te adoremos dessa forma, sejamos verdadeiros adoradores, para quem só o Senhor importa, gente que só tem olhos para o Senhor. E assim, ó Deus, é que nós queremos ser. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, vira para a pessoa que está do seu lado e abraça ela. Entrega um pouco dessa unção que Deus derramou em você. Derrama agora sobre ela. Aleluia. Olha aí, glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus pelo que Ele fez hoje ou não? Uau, uau. Só o começo, hein? É só o começo. Glória a Deus. Meu irmão, que Deus abençoe você. Que a sua semana seja abençoada por Deus. E sábado que vem estaremos aí de novo. Mais uma vez, então esperamos você. Não esquece de convite para feijoada. E até sábado que vem. A todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me arranha, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor e luz me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom. Tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, cantarei porque tu és bom pra mim. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom. Eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. E com meu coração eu proclamarei que tu és bom.
bom, dançarei, porque tu és bom, gritarei, porque tu és bom pra mim, cantarei, porque tu és bom, dançarei, porque tu és bom, gritarei, porque tu és bom pra mim, yeah. Vamos orar aqui rapidinho, gente.